Números capítulo 12, eu estou estudando ainda o Pentateuco, eu vou para frente, eu volto para trás, e a gente acha tanta coisa, e hoje eu quero trazer esse ensinamento aqui para a igreja, porque eu percebi da importância dele, para que o povo de Deus saiba como se portar em relação à liderança. Muitas vezes, eu sei disso porque a gente conversa muito em reunião de pastores, o temor que há de falar desse assunto aqui. Eu não tenho essa dificuldade, até porque nós não temos este problema aqui. Mas eu sempre preciso deixar o alerta, né? Para que haja essa preocupação e esse temor no meio da igreja. Então eu vou estar tratando desse assunto. Eu já passei para frente e tive que voltar novamente. Estou repassando, mas porque é muito importante esse assunto que eu vou trazer hoje. Números capítulo 12 diz assim: falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre da sua mãe, não tenha metade da sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém depois o povo partiu de Azarote e acampou-se no deserto de Porã. Quando Moisés, e aqui provavelmente Moisés, a esposa de Moisés havia falecido, e então quando ele decidiu se casar e com uma mulher que não era israelita, com a mulher cuxita ou etíope, então Arão e Miriam, eles acharam motivo de criticar o Moisés, ou falar mal do seu líder. E as consequências, eles não esperavam, né, que tivesse alguma consequência, porque eles não sabiam da gravidade das suas palavras. Apesar de ser contra Moisés, Deus, ele diz contra meu servo Moisés.
Deus traz um peso sobre a vida de Miriam e Arão ao falar do meu servo Moisés. Vejam que nem sempre há temor no momento do falatório. Nem sempre as pessoas pensam nas trágicas consequências de seus atos ao falarem mal de uma liderança. Seja ela de Moisés, seja ela de Jesus, seja do Isaías. As pessoas não têm noção e nem temor quando falam. Mas falam. Mas nunca ficou impune. Quando a gente vai para a palavra, a gente vê que nunca ficou impune. Sempre houve consequências. Nós vemos um pouco mais para frente, aqui no capítulo 16, a gente vê a trágica consequência da rebeldia de Corá, Datã e Abirão. 3 líderes que junto com os 70 ajudavam Moisés, e eles também acharam que não podia Deus falar através de Moisés e não deles, porque Moisés era o líder maior. Então eles se rebelaram e aconteceu que eles conquistaram mais de 14 mil pessoas adeptos à sua rebeldia. A rebelião sempre encontra corações abertos a se rebelar. Aqui, a ocasião foi a esposa de Moisés, mas não era esse o motivo. O motivo, talvez, pudesse ser o ciúme que eles tinham da liderança de Moisés. Aconteceu também no capítulo 12 de Mateus, com aqueles escribas e fariseus, que não queriam ceder à autoridade de Jesus, e a consequência foi a condenação eterna, porque eles vivos, eles souberam que havia uma sentença eterna para eles. Jesus disse para vocês, não tem perdão este pecado nem agora, e nem na época vindouro, que é a época da graça. Então eles ficaram sabendo da sua condenação em vidas. Já pensaram a trágica consequência de uma pessoa viver sabendo que a sua condenação eterna já foi sentenciada? A gente, quando pensa em qualquer coisa que pode levar a gente a perder, então, a eternidade com Deus, a gente fica desesperado. Imagina ele sabendo da sua condenação, que já havia sido sentenciada a sua condenação eterna. Eles não pensaram nisso, mas falaram abertamente contra a liderança de Jesus. E aí a gente se depara aqui, com Miriam e Arão. Miriam e Arão, então, se levantaram contra Moisés, e aí no final do versículo 2 diz, o Senhor o ouviu. Ai, ai, ai. Quando essas coisas chegam até o Senhor, a coisa fica feia. O Senhor o ouviu. E aí ele diz, ô Moisés, o Arão, ô Miriam, vem cá um pouquinho. Imagina o gelo na barriga de Miriam e Arão, porque eles sabiam o que eles tinham feito. O Moisés estava inocentinho, Mas Miriam e Arão sabiam do que tinham feito. Então, Deus, ele não tolera falatórios contra líderes. Ele não tolera. Ele não tolerou lá atrás, não tolerou na época que o Senhor Jesus andou aqui na terra e continua não tolerando hoje. Mas as pessoas não sabem disso, e muitas pessoas não sabem disso. Por que as pessoas não sabem disso? Primeiro, porque não estudam a palavra, mas também porque há uma omissão da liderança. Porque, como eu disse, em rodinhas de pastores, há um medo de se tocar nesse assunto. Eu não tenho medo de tocar nesse assunto, não. Eu não tenho medo. É dever meu. É dever meu.
Jesus não foi por falta dele avisar que ele era o Filho de Deus, que esses tais se rebelaram. Aliás, foi exatamente porque ele disse que era o Filho de Deus que esses tais se rebelaram. Então eles se rebelaram sabendo da verdade. Então é esse o meu papel. O meu papel é seguir o que Jesus fez. O que ele fez? Ele alertou que não deveria tais coisas acontecerem no meio do povo. Então Deus não tolera falatórios a respeito dos líderes no âmbito pessoal, porque aqui o Moisés estava se casando. Então o que tinha a ver o casamento, a vida pessoal, íntima de Moisés com o ministério? Mas os irmãos deles de sangue, né, Miriam e Arão, acharam que era um motivo para eles se rebelar e falar mal. E aí jogaram essa situação pessoal para o âmbito ministerial. Deus não pode falar só com ele, não. O que é isso? E nós aqui? Então eles se aproveitaram de uma situação pessoal para falar mal do ministério aqui do Moisés, né? E por que nós vamos ver aqui no decorrer da ministração o porquê que Deus não tolera esse tipo de coisa. O ministério de Moisés, assim como o ministério pastoral, ele é um ministério digno de honra. E só que muitos não têm noção disso, e é por isso que erram. Então, o texto de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, 18 e 19. Deve ser considerado merecedores de dobrada honra os presbíteros que presidem bem, com especialidades, os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não abordasses o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Não aceites acusação contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então, o ministério de Moisés, o ministério pastoral, é digno de honra. E aqui eles não levaram em conta a honra que deveriam dar a Moisés. E se rebelaram. O motivo não foi a esposa etíope. O motivo estava nos seus corações. Eles aproveitaram de uma situação. E quando a pessoa já tem uma tendência, qualquer coisa é motivo. E aqui eram as pessoas mais próximas, Miriam e Arão. E por que a sentença pior foi sobre a vida de Miriam? Porque foi ela que incitou a Arão. Talvez o Arão ele foi conivente, mas ele não foi quem se rebelou, mas ele foi conivente e aceitou o falatório. Então, tanto quem fala quanto quem aceita, Deus vê. E Deus ouviu. Deus não tolera também acusações ou falatórios contra a vida ministerial do líder. Olha o que diz o verso 2. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente a Moisés? Não tem falado também a nós? Eles colocaram em xeque a liderança de Moisés. Mas não é só Moisés. Deus fala conosco, só que era diferente. E Deus detalha aqui a diferença. Qual que era a diferença? Com os profetas, ele falava em sonhos, como diz aqui mais para frente. Não o versículo 6. Ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Então, Deus detalhou, olha, é assim que eu me manifesto. Porém, com Moisés não é assim não. É boca a boca eu falo com ele.
Então, Deus colocou, fez distinção entre Arão e Miriam e os demais profetas e o Moisés. Então, porque ele não tolerou que colocasse em xeque a liderança de Moisés. Aí a gente vai aqui para Hebreus capítulo 13, olha o que diz o texto aqui. Hebreus no capítulo 13, versículo 7 diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Aí o 17, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar conta, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. O texto do Novo Testamento está dizendo que é para obedecer, que é para imitar, não é para falar mal. É para tentar seguir o mesmo caminho, é para tentar seguir os seus passos. Por quê? Porque senão isso não aproveitaria. Não é benéfico para a vida de quem fala mal. Não foi lá no Antigo Testamento e não é também aqui no Novo. Então é importante nós saber da importância de como nos portar diante de uma liderança. Eu não estou falando isso aqui apontando alguém, mas eu estou alertando a todos. Nós precisamos tomar esse cuidado para que nós não venhamos viver sem proveito na nossa caminhada com Cristo. E às vezes, eu vou usar essa expressão só porque gostamos de ter uma língua grande. Isso não é benéfico para a tua vida de fé. Deus não tolera que ministério pastoral seja colocado em xeque, assim como foi com Moisés. E aí, Romanos 13, versículo 1 e 2, diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trazem sobre si mesmos condenação. Então, a liderança espiritual é o último estágio de submissão que devemos aprender para nos relacionar com Deus. Eu trouxe um estudo sobre submissão, mostrando os estágios de submissão. E ele começa onde? Da criança aos pais. A submissão das crianças aos pais. Nós vemos aqui, né? A Eloá querendo vir, pastor. E aí, o pai e a mãe, não. E tem que obedecer. Mas eles querem fazer muitas coisas. E muitas vezes a gente vê um pai ou uma mãe com a criança no braço, a criança querendo ir para lá, mas vindo para cá. Querendo ir para lá, mas vindo para cá. Por quê? Porque eles precisam aprender submissão. Então esse é o primeiro estágio da submissão. O próximo estágio é aos professores e pais que não ensinam seus filhos a ser submissos aos professores, estão quebrando um estágio do aprendizado da submissão a Deus. E muitas vezes os pais, quando o filho é corrigido na escola, ao invés de ficar bravo com seu filho porque ele errou, fica bravo com o professor porque o corrigiu. Está errado. É um estágio que a criança ou adolescente precisa aprender, da submissão. Porque senão, se ele pular esses estágios, ele não vai ter um bom relacionamento com Deus. Próximo estágio é os governantes. E o texto aqui diz: todo homem esteja sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Você pode concordar ou discordar, mas você jamais pode se rebelar contra. Concordar e discordar faz parte do nosso livre-arbítrio. Mas se rebelar contra, não.
Então, o marido, ele também é um governante, conforme Gênesis 3,16. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então, o marido, a submissão da esposa ao marido faz parte desse estágio aqui de submissão, porque o marido também é um governante. Então, nós precisamos ensinar a submissão e não pular etapas, porque senão nós estamos quebrando o último estágio, que é o próprio Deus. Também o próximo estágio, o quarto estágio, é as lideranças espirituais. Se a criança não aprendeu submissão aos pais, não aprendeu submissão aos professores, ele não vai ser submisso à liderança espiritual também. E também não vai aprender a submissão aos seus governantes. Vai ser um fora da lei muitas vezes. Então, o último estágio antes da submissão a Deus é a submissão aos líderes. É por isso que Deus não tolera falatória contra a liderança, porque é uma rebeldia. E foi isso que Lúcifer fez lá no céu. É uma rebeldia. Então Deus não tolerou lá atrás, não, o próprio Senhor Jesus não tolerou e não tolera ainda hoje. E nós precisamos saber disso. E quem precisa falar para vocês sou eu. Eu que tenho que falar para vocês. Porque senão vocês correm o risco de errar e não ter consciência do erro. Porque talvez não compreendeu ainda o que está escrito. Mas a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Eu estou falando. Eu estou falando para vocês. É errado se rebelar ou falar mal de liderança. É errado, é pecado, você está pecando. Tanto é que teve consequência. Tanto do Corá, Datã e Abirão, que foram engolidos vivos. E aqueles que foram coniventes com Corá, Datã e Abirão, cerca de 14.500, também foram engolidos vivos pela terra. A Miriam aqui foi corrigida no início, mas mesmo assim ficou leprosa. E se Moisés não intercedesse, talvez teria que ficar fora do arraial. Jesus, aqueles lá ficou fora da eternidade com ele. Um ladrão foi com ele para o céu. A liderança da época espiritual não subiu com ele. Estão até hoje no fogo do inferno, porque se rebelaram contra a liderança do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, Deus não tolerou e não tolera e jamais tolerará. Nunca vai ser tolerado qualquer tipo de rebeldia, qualquer tipo de falatório, porque o falatório é uma rebeldia, perdeu o temor. Então é importante nós saber disso, porque falar mal da liderança espiritual é o último estágio de aprendizado da submissão. Quer dizer que não aprendeu nada ainda. Vai ter que voltar para a escolinha. Vai ter que voltar para a escolinha. Então é muito difícil quando há esse tipo de comportamento no meio da igreja. Deus, nós vemos aqui no texto, vamos pegar o versículo 4, que diz assim: logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim como o servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes a falar contra o meu servo Moisés? Deus não tolera, mas ele faz algo mais ainda. Ele honra publicamente o seu chamado, aquele que ele chama. Então, o chamado, ele jamais deve ser arrogante. Moisés foi o homem mais manso da face da terra, era Moisés. O chamado, ele não precisa ter desejo de vingança. Moisés não desejou se vingar aqui de Arão e Miriam. E a honra
ela é resultado do seu trabalho, né? Mas ela só vem com o tempo. Ela só vem com o tempo. Então, não é imediato. Não precisamos, ou um pastor, uma liderança, não precisa se preocupar em querer vingança daqueles que falam mal dele. Não precisa desejar honra. Porque uma coisa é você ser honrado, outra coisa é você desejar ser honrado. Porque quem deseja a honra vai passar por cima de princípios e valores. Então, Deus ele sempre vai honrar, mas no seu tempo, não é de imediato. E assim também como Deus honra publicamente, Deus pune publicamente os linguarudos. E é só a gente olhar para o texto aqui. Versículos 10, 9 e 10, diz assim, ó. E a ira do Senhor contra eles se acendeu. Eles quem? Arão e Miriam. Se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa. Então, a Miriam, ela imediatamente, ela foi punida. Mas o que aconteceu? Ficou ali só entre eles? Não. Continua o texto dizendo, então disse Arão, ai, Senhor meu, não põe este rogo sobre nós, este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Houve um arrependimento, mas só depois do tratamento de Deus. Houve o arrependimento. Por isso, não, nós fomos loucos, que loucura foi essa que fizemos? Mas eles não viram isso antes. Só depois da punição. Fomos loucos ter feito isso. Mas aí já era tarde, né? Ora, não seja ela como aborto, tal. Moisés clamou ao Senhor dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. Olha a postura de um homem de Deus. Ele não ficou, você é bem feito, vocês não foram falar de mim, aí, ó. Deus pegou vocês, né? Eu nem estava sabendo, inocentinho aqui. Não, nada disso. Quando ele viu que a sua liderada e co-líder com ele estava punida por Deus, ele rogou a Deus, Senhor, eu te peço que a cures. E aí Deus diz assim, ô Moisés, deixa eu te fazer uma colocação aqui, ó. Se seu pai lhe cuspira no rosto, o versículo 14, não seria envergonhado por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias e o povo não partiu, enquanto Miriam não foi recolhida. Publicamente foi envergonhada. Publicamente. Então, assim como a honra, Deus, ele honra publicamente, mas ele também, ele pune publicamente os linguarudos. Mas o que Deus puniu em Miriam? É importante a gente saber por que foi punido e o que Deus puniu em Miriam. Primeiro, Deus puniu a rebeldia contra o Moisés. A esposa de Moisés foi apenas uma desculpa que Miriam encontrou para expor os seus ciúmes. Foi apenas uma desculpa. Então o rebelde, ele sempre vai achar uma desculpa para se rebelar. Sempre vai achar. E acha, às vezes, as mais esdrúxulas, mas às vezes as mais coerentes. Já pensou? Não, mas não é que ele tem razão mesmo. Eu acho que é isso aí mesmo. Não tem razão nenhuma. Só foi o motivo que ele achou para se rebelar, porque o motivo é outro. Não era a esposa, era outro. Era os ciúmes da liderança de Moisés. Então Deus, ele não aceita a rebeldia, seja de Miriam, seja a minha ou seja a sua. Ele nunca aceitou e nunca aceitará. Então Deus puniu a rebeldia. O que mais que Deus puniu? Deus puniu o ciúme de Miriam contra seu líder. O ciúme de que Deus falava mais intimamente com Moisés foi devastador na vida de Miriam. Gente,
Se a gente olhar, né, hoje, como pode alguém ter ciúme do outro ser mais usado por Deus do que ele? Pode. Ó Miriam aqui. Ó Miriam aqui. Agora, vocês acham que é só o Miriam lá? Não. Hoje tem pessoas que têm ciúmes quando Deus usa mais o outro do que ele mesmo. Parece que está concorrendo. Tem ciúme quando o ministério do outro é mais próspero do que o dele. No reino de Deus não há concorrência. Nós somos todos servos. Como que pode haver ciúme então? Então há concorrência. Nós não podemos fazer aquilo que Deus não tolera. O ciúme muitas vezes mata a vida daquele que é ciumento. Não do motivo do ciúme, mas daquele que é ciumento. O que Deus puniu aqui? Deus puniu o atrevimento de Miriam. Miriam foi atrevida demais por incitar a Arão a se rebelar contra Moisés. E se a gente for ver aqui o contexto, a gente vê que o Arão foi meio que levado por Miriam, mas mesmo assim foi repreendido por Deus, porque quando Deus chamou primeiro os três, vem cá vocês três, que eu vou mostrar quem que é que eu escolho. E aí, para fora vem só Miriam e Arão, e os corrigiu. Então, o atrevimento de Miriam que foi punido, porque ela foi atrevida demais em ousar em tocar na vida de Moisés. Agora, vocês acham que esse atrevimento acabou lá? Não acabou. Tem hoje. Tem pessoas atrevidas ao ponto de falar mal dos seus próprios líderes. Eles esquecem que isso não seria útil para eles. Por quê? Porque a liderança é os que velam por tua alma, que é o que mais valor tem na tua vida. Como aqueles que hão de dar conta. Quer dizer, você não tem noção do que um líder faz por você. Você não tem ideia do que um líder clama a Deus por você. Você não tem noção. Por quê? Porque você não tem nem a visão. Então, Deus não tolera o atrevimento de um incitar o outro a se rebelar, a falar mal. Deus não tolera, não tolerou aqui, Jesus não tolerou e não tolera hoje. Mas continua, gente, se atrevendo a falar mal de liderança. Deus também puniu aqui em Miriam a falta de temor. Porque olha o que diz o verso 8. Boca a boca fala com ele claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra meu servo Moisés? Deus puniu em Miriam a falta de temor, ou o falatório revela a falta de temor do linguarudo. Se a pessoa não teme a Deus, vocês acham que vai temer de falar mal da sua liderança? Não! E fala e acha que tem razão. E fala e continua falando. Porque acha que tem razão. Porque acabou temor a Deus. Não há mais temor a Deus. Não havendo temor a Deus, ele não está nem aí, vai falar a besteira mesmo. Achando que está tudo certo. Gente, Deus não tolerou que falasse mal da vida pessoal de Moisés. Mas não tolerou que colocasse o seu ministério em xeque. Deus nunca vai tolerar isso. Aprenda. Não é assim no reino de Deus. Nós, como cristãos, nós não podemos falar mal do nosso chefe lá no nosso trabalho. Nós não podemos ficar a favor do nosso filho, que muitas vezes chega chorando porque levou uma repreensão na escola. E se levou uma repreensão, alguma coisa aconteceu. E nós não podemos, então, incitar os nossos filhos à rebeldia contra Deus. Porque, em última instância, será contra Deus aquela rebeldia. Que muitas vezes se dá no coração de uma criança que quer ir para lá e o pai puxa para cá, a mãe puxa para cá. Que diz não e a criança fica querendo. Muitas vezes começa lá no colo, né? Uma criança mostra a língua. Que lindo, mostrou a língua. Que lindo, mostrou a língua? Mostra de novo para ver. Mostra para mim para ver. A criança vem brincar. Eu nunca aceitei que meus filhos brincassem de tapa no meu rosto. Nunca aceitei e jamais aceitaria. Meu neto nunca ousou bater no meu rosto. Por quê? Porque é falta de respeito. Se você aceita hoje, ele vai perder o respeito lá quando ele crescer.
E muitas vezes nós ficamos, que bonito, Gugu Dadá. Que Gugu Dadá o quê? Está incitando a rebeldia lá na frente. Então nós precisamos jamais aceitar, porque no final das contas tudo é falta de temor a Deus. Esses linguarudos, eles mostram claramente que não temem a Deus. E não temendo a Deus não tem o que ser feito. Porque não teme a Deus, eu acho que vai temer mais alguém? Não. Nós vimos aqui então o que Deus puniu. Mas por que Deus puniu? Por que Deus puniu? Deus puniu porque a rebeldia contra o líder é rebeldia contra Deus. O Romanos, no capítulo 13, fala, sobre isso. Mas olha o verso 8, diz aqui: não temeste falar contra meu servo Moisés? Então, a rebeldia contra Moisés foi rebeldia contra Deus. Mas o Romanos 13 diz assim: todo homem esteja sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então, Deus não tolera, porque a rebeldia contra um líder é rebeldia contra o próprio Deus. Porque é o último estágio da submissão, é a liderança espiritual. E se a pessoa nem nisso não se submete, então precisa voltar para a escolinha. É por isso que Deus não tolera. Você pode não concordar ou discordar da tua liderança, mas jamais se rebelar. Você pode discordar das condições do teu trabalho, mas jamais fazer greve. Você pode discordar do horário do teu trabalho, mas jamais faltar ou chegar atrasado. Você pode discordar do método em que o seu chefe usa para a liderança, mas jamais sair falando mal do seu chefe para os subordinados. Ser crente é ser diferente. Ou nós entendemos a grandiosidade que é ser um crente, ou nós estamos perdendo tempo. Nós não estamos aqui brincando de ser crente. Nós não estamos aqui brincando de ser igreja, não. Ou nós seguimos fielmente, ou nós estamos perdendo tempo. Porque em última instância, Deus pune. E a pior das punições, ela é eterna. Quando a falta de temor chega a um nível, porque vocês acham que aqueles escribas e fariseus do capítulo 12, que interpelaram Jesus Cristo, foi a primeira vez que eles interpelaram a Jesus e eles já foram banidos da salvação? Não, gente. É só vocês observar o que vinha acontecendo. Eles vinham num caminho de rebeldia. Ali foi o ápice, porque eles sabiam da verdade, mas se rebelaram. Porque eles pularam etapas preciosas e chegaram na última instância. Também aqui mostra explicitamente quem tem chamado e quem não tem chamado. Vamos observar o que diz o versículo 11 em diante. Então disse Arão a Moisés: Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós esse pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre da sua mãe tenha metade da sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Olha a posição de Moisés. E aqui está explícito o chamado de Moisés. Ele não encarou as acusações contra ele como se fosse dele. Ele sabia que era contra Deus. Mas o Arão e a Miriam não sabiam que acusando Moisés, falando mal de Moisés, estavam falando mal contra o próprio Deus. O líder que tem o chamado de Deus,
ele não age conforme o ataque sofrido. Ele age conforme o que está escrito. E nós vemos aqui, então, uma prova inconteste do chamado de Moisés. Mas nós vemos isso aqui no Novo Testamento, Atos capítulo 7, quando Estevão estava sendo apedrejado. O Estevão, aqui, ele mostrou cabalmente que era um chamado por Deus e a sua separação, né, que ele foi separado para a diaconia, era real. Ele diz assim no momento, quando estava sendo apedrejado, 59, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhe imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Então, quem tem um chamado real, ele não reage conforme o ataque sofrido. O Moisés tinha todos os motivos para dizer, vocês não quiseram falar mal de mim? Agora se virem aí, ó. Olha, o povo tudo vai estar vendo aí, ó. Não, ele imediatamente, ele se colocou na sua posição de líder e disse, Senhor, eu peço que a cures. Ele não disse, Senhor, queima ela, Senhor. Não, ele não disse isso, não. Ele disse, Senhor, eu peço que a cures. E olha o que diz Estevão aqui, Senhor, não lhe imputes esse pecado. Mas, se nós formos aqui para Lucas, capítulo 23, também está aqui uma prova inconteste do próprio Senhor Jesus Cristo. Versículo 33 e 34, ele diz assim, ó, quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, partindo as vestes dele, lançaram sorte. O chamado, ele não age conforme a afronta sofrida. Ele age conforme o seu chamado, conforme a palavra do Senhor. E nós vimos que Moisés lá atrás, antes mesmo de Estevão, antes mesmo de Jesus, ele reagiu conforme o que estava escrito, conforme o seu chamado. Ele assumiu a posição de liderança. O que é o pastoreio? O pastoreio é cuidado. Esse é o meu dever. Eu tenho o dever de cuidar de vocês. Esta palavra eu estou trazendo como cuidado de vocês. Para que vocês tomem cuidado para não falar mal de mim. Porque falando mal de mim, vocês estão se rebelando contra Deus. Agora é fácil eu falar isso? Não. Mas eu não tenho problema nenhum de ensinar isso para vocês. Porque é isso que a palavra de Deus nos ensina. E se eu me calar, e se eu achar que estou puxando o braço para minha sardinha, eu erro com vocês. Eu não estou puxando o braço para minha sardinha, não. Eu estou ensinando a verdade. Essa é a verdade do Evangelho. Doa a quem doer. Porque também tem o meu dever. Eu não posso me furtar no meu dever. O Moisés mostra, a atitude de Moisés mostra, a atitude de Estevão e de Jesus mostram que no coração de um líder não pode haver lugar para vingança. Não pode haver lugar para vingança. Mas deve haver lugar para justiça. É diferente. Justiça de vingança. Vocês acham que Deus foi justo com Miriam ou foi vingativo? Deus foi justo com Miriam, porque ele usou a lei. Ô Moisés, se alguém, se seu pai se cuspisse no rosto, não era 7 dias que ficava lá fora? Pois é, esse foi um cuspe no rosto. Então Miriam também fica lá 7 dias. Deus não foi vingativo, Deus foi justo. No coração de um líder não pode haver lugar para vingança, mas deve haver lugar para justiça. Ainda que foi contra mim, se está errado, está errado. Eu vou dizer, está errado, viu, ô meu filho? Está errado, está errado.
Mas pastor, está errado. Você está puxando para a sua sardinha. Não, está errado, você está errado. E vou continuar dizendo, está errado. Justiça. Está escrito? Está escrito. Acabou. Nunca use falar mal da tua liderança. Nunca use. Nunca pense que vai ficar impune. É que as pessoas não vêem um raio cair na cabeça, né? Como dizia o pastor Rodrigo. O pastor Rodrigo sempre dizia, fez lá, não caiu um raio na cabeça, pensar que está tudo bem. Não está não. Vai chegar a hora que Deus, Miriam, Arão, vem aqui para fora que eu vou ter um particular contigo. Vai chegar a hora da justiça de Deus e não vingança. Jamais eu iria pedir, Senhor, queima eles. Não. Mas a justiça de Deus, ela vem. Pode ter certeza disso. Então, nunca ouse falar mal nem de mim e nem de ninguém. Não pense que ficaria impune. E que Deus nos ajude a andar juntos até a sua volta.